Olá, eu sou Renata Pimentel, sou psicóloga, sanitarista, especialista em atenção integral aos consumidores de substâncias psicoativas e estou aqui para falar um pouco sobre a intensificação de cuidados no manejo da crise psicossocial em saúde mental. Algumas considerações iniciais. Essa apresentação vai ter muito da minha pesquisa de mestrado. Foi uma pesquisa feita na UNEB, né, na nossa Universidade do Estado da Bahia. O nome da pesquisa é Áurea Verde Marcos Matraga, a intensificação de cuidados no manejo da crise psicossocial em saúde mental. E eu tive como orientadora a professora Patrícia Sodré Araújo. Então, ainda nas considerações iniciais, a intensificação de cuidados que eu vou falar aqui, ela foi proposta por Marcos Vinícius Silva. Ele foi professor do Instituto de Psicologia da UFBA, um importante ativista da luta antimanicomial do Brasil, que infelizmente foi assassinado, e eu não consegui, né, entrevistá-lo sobre a intensificação de cuidados para o mestrado. Eu fiz parte do programa do PADAC, que eu vou falar um pouco, e no mestrado eu entrevistei pessoas que também fizeram parte dessa construção da intensificação de cuidados com o Marcos Vinícius, tentando resgatar qual era a proposta que ele trazia, mas, mais uma vez, não foi ele que disse tudo isso que vai estar apresentado aqui, né? A gente vai ter aí as perspectivas dessas pessoas que fizeram parte da construção da intensificação de cuidados com ele, né? Outra consideração importante é que a intensificação de cuidados ela não é restrita às situações de crise, mas a minha pesquisa foi tentando entender como essa prática pode ser útil, pode ser eficiente no cuidado das pessoas em situação de crise. Mas ela pode ser usada, inclusive, como uma estratégia de prevenção da crise. Então, só para a gente não confundir, certo? E algumas considerações iniciais sobre a crise. O que é que a gente está considerando crise aqui, né? Normalmente, na nossa cultura, quando a gente fala de crise, muitas vezes a gente está considerando esse momento do ápice da crise. Aí eu trouxe aí um elemento só para ilustrar simbolicamente, que é um iceberg, né? Quando a gente olha para a crise nessa perspectiva do ápice, do momento que a gente fala que está em surto, está desorganizado, não está falando coisa com coisa. A gente está pensando aí, né, esse momento mais crítico, que muitas vezes aparece mais socialmente, e aí pensando o iceberg, a gente só está vendo aí uma parte, né? E a gente está considerando só esse cume, esse lugar aí que eu circulei de vermelho, né? Então a gente está considerando como se a crise estivesse restrita a esse momento. Mas tem uma série de coisas que a gente não está vendo, uma série de coisas que a gente não conhece sobre a vida desse sujeito, uma série de coisas que está debaixo desse oceano, um monte de coisa que veio antes, um monte de coisa que vai depois. Então, quando a gente está falando da crise, a gente está falando das manifestações, sintomas agudos também, mas a gente tem uma diversidade de questões aí que podem aparecer nessa compreensão mais ampliada da crise. Então, situações do contexto social, né, das relações, do histórico familiar, a gente tem também o desemprego, a gente tem a fome, as situações de vulnerabilidade, né, de risco que esse sujeito se encontra, tem o sofrimento psíquico, tem a desigualdade social, tem a crise institucional, quando a gente pensa também que as próprias instituições, né, produzem uma série de interferências que podem ampliar também o sofrimento daquele que está ali sendo acompanhado dentro daquela instituição ou não, né? Então a gente precisa olhar para a sua história, seu itinerário terapêutico, por onde ele já passou, o que já foi feito, né, em termos de cuidado, pensar também a sua rede social, como é que estão essas relações, como é que está a família, como é que está a relação com os vizinhos, né? Essa pessoa está isolada, ela está muito dentro de casa, está muito em silêncio, né? A gente vai ter aí diversos parâmetros para a gente poder compreender o processo da crise como um processo longitudinal que inclui aí diversas perspectivas. E aí eu trouxe aí essa perspectiva também de que não existe uma crise única.
Talvez essa imagem que eu tenha colocado dê essa ideia de que existe uma crise e as pessoas podem ter as diversas percepções dessa crise, mas a gente, na verdade, está falando de muitas crises, né? E aí, cada ator aí nessa relação com esse sujeito vai falar também na sua percepção, dentro do seu histórico, dentro da sua formação. Então, pode ser que o psiquiatra, quando atende uma pessoa que está delirante, que está manifestando alguns sintomas, né, mais positivos da psicose, diga, ó, essa pessoa está em crise. Mas a própria pessoa pode se perceber como alguém que não está em crise, que ela está bem. Ou até a própria família possa dizer, esse é o normal dele. Ele normalmente age assim. Essa é a sua forma de existência. Então, a gente vai ter aí crises diferentes para diferentes atores dentro desse contexto também. Então, quando a gente está falando dessa crise mais ampliada, a gente está ampliando um conceito, evidenciando que existe um caráter múltiplo de sua realidade. E isso exige que nós, enquanto profissionais, né, que vão cuidar de pessoas que estão em situação de crise, também tenha muitas dúvidas, muitas incertezas, muita incompletude, né? A gente está lidando com uma perspectiva muito mais complexa de um sujeito em crise. E aí a gente precisa pensar também que as nossas ações precisam dar conta dessa complexidade que é o ser humano, que é a vida do ser humano. A gente está indo de encontro a uma perspectiva mais biomédica da crise, onde a gente está analisando a crise apenas como uma patologia, né? Como uma doença. A gente, quando olha a crise nessa perspectiva, normalmente se busca o quê? O silenciamento desses sintomas. É como se esses sintomas não fossem bons, eles não são legais e a gente precisa acabar com eles. Mas é uma perspectiva muito pontual, né? Se a gente dá um remédio que essa pessoa fica dócil e não apresenta mais aquele sintoma, é como se tivesse resolvido. Mas não, a gente precisa compreender o que que não estava legal na vida do sujeito para que ele possa estar manifestando toda essa angústia, todo esse sofrimento, né? A gente, quando olha de uma perspectiva mais ampliada, a gente também vai precisar olhar para o que está produzindo o aumento do sofrimento do sujeito e pensar a nossa atuação também nessa perspectiva mais ampliada. Então, a gente tem culturalmente essa noção não só na perspectiva biomédica, mas também ligando a um conceito de urgência, como se a nossa intervenção tivesse que ser imediata, como eu falei, né, de silenciar, de tirar isso que produz um incômodo, né? As pessoas ficam incomodadas com alguém que está manifestando um processo de intensificação do sofrimento e às vezes ela quer que aquela pessoa saia dali, que a gente precise de um lugar para essa pessoa, normalmente com essa busca da internação e também com a contenção química, né? Com a utilização de medicamentos, muitas vezes numa dosagem muito alta, como se apenas retirar esses sintomas fosse a solução. Então, a gente está falando aqui que a gente está propondo novas formas de cuidado que garantam, né, o respeito a esse sujeito, que garantam o acolhimento a esse sujeito, que não seja na perspectiva do silenciamento, né, dele, mas de fato poder olhar para o que está acontecendo. Vamos olhar para isso juntos? Vamos entender e pensar o que que a gente precisa melhorar nessa sua vida para que a gente consiga ter melhores condições de cuidado, de existência, né? E aí pensar todas as dimensões do ser humano. Então, a gente está aí pensando em novas invenções, num trabalho mais artesanal, mais singular, novas formas, né, de cuidar desse sujeito que garanta novas formas de existir também, né? E que os afetos apareçam e que a pessoa possa ser quem ela é e ela possa trazer, né, as suas questões, s- sabendo que ela vai ser ouvida, sabendo que ela vai ter o direito de escolha, que ela vai ter a garantia dos seus direitos, inclusive do direito a ser cuidada em liberdade. E aí urge essa necessidade de aprimorar, de ampliar as nossas práticas de cuidado, que consigam, de fato, promover o acolhimento, não o silenciamento, das pessoas em intenso sofrimento,
prescindindo do hospital psiquiátrico. Pensar, então, uma rede de cuidado que acolha, mas que não aprisione esses sujeitos. Pensar um cuidado que garanta o direito à liberdade. Nessa perspectiva, Marcos Vinícius Silva e Eduarda Mota, Marcos Vinícius estava ali no Instituto de Psicologia da UFBA e Eduarda na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e ambos fizeram uma parceria com o projeto de extensão, onde eles tiveram como campo de prática um hospital psiquiátrico de Salvador e chegaram lá propondo, né, vamos fazer aqui uma outra forma de cuidado. Vamos pensar, né, que a gente precisa cuidar daqueles que mais necessitam. E aí eles perguntam quem são as pessoas aqui que normalmente se tem essa ideia de que são pessoas que não têm condição de viver em liberdade, que elas precisam da internação no hospital psiquiátrico, que elas precisam dessa estrutura de proteção dessas pessoas à sociedade. E aí eles vão falar, vamos propor um cuidado que seja em liberdade para ver se é possível com essas pessoas. Então ele fala que o PIC, ele surgiu para se contrapor ao pensamento comumente presente de que entre os que demandam assistência psiquiátrica, existem algumas pessoas que, em função da sua gravidade, precisam ser internadas. A aposta era de que, com o investimento humano de intensificação de cuidados, que foi o nome que Marcos deu, haveria uma possibilidade de cuidar do sofrimento em liberdade, evitando aí a institucionalização, visando também diminuir o processo de estigmatização que as pessoas vivenciam na sociedade. Logo depois, a gente tem uma outra proposta que é consequência do PIC, mas foi dado um outro nome, que é o Programa de Atenção Domiciliar à Crise, o PADAC, também através desse projeto de extensão do Instituto de Psicologia da UFBA, proposto por Marcos Vinícius, tendo como campo de prática um CAPES de Salvador. Então, o que eu ouvia muito Marcos falar, assim, é que ele estava lá no hospital psiquiátrico e foi percebendo, né, com o processo da reforma psiquiátrica, a gente vai tendo os CAPES abrindo, mas a noção, né, de que algumas pessoas precisam de internação permanece também existindo nesses CAPs que estão ali abrindo, né, pensando o cuidado em liberdade, mas que acaba reproduzindo um modelo manicomial muitas vezes. E aí ele ouve muito o discurso ali, né, de que algumas pessoas precisam disso, tem pessoas que a gente não dá conta na proposta do CAPES. E aí tem a proposta de vamos, então, para o CAPES. Vamos pensar quem são essas pessoas, né, que estão com residência de internação, que não está conseguindo ser acompanhada pelo serviço. E aí o cuidado é voltado para essas pessoas que já são acompanhadas em um centro de atenção psicossocial também aqui em Salvador. Então, Marcos traz em um dos seus textos que a intensificação de cuidados ela é definida como um conjunto de procedimentos terapêuticos e sociais direcionados ao indivíduo ou também ao seu grupo social mais próximo, visando o fortalecimento dos vínculos, a potencialização da rede social desse sujeito, bem como o estabelecimento destas nos casos em que tem uma fragilidade maior, desfiliação, a precarização dos vínculos que lhe dão sustentação na sociedade. E aí, a partir da minha entrevista com as pessoas que fizeram parte, a gente entendeu que tem três etapas na intensificação de cuidados. Tem a etapa inicial de aproximação, tem a etapa que a gente já vai começando, né, a construir propostas de cuidado junto com o sujeito, e tem o momento de fechamento, porque a intensificação de cuidados ela é temporária, é uma proposta na medida em que a pessoa está necessitando. Então, quanto maior o sofrimento, a desorganização, maior a necessidade de cuidado. E aí a gente faz uma intensificação de cuidados até que a gente consiga, né, que essa pessoa tenha uma ampliação da sua rede, esteja mais organizada, e a intensificação de cuidados não é mais necessária naquele momento. Então, ela é uma prática de cuidar que usa aí de diversas tecnologias, mas que ela tem um início, um meio e um fim.
Então, a gente tem aí essa proposta das etapas, até porque nem todo mundo vai precisar de intensificação de cuidados no serviço. Então, é uma ferramenta que a gente pode utilizar a partir do momento que a gente percebe que existe aquela demanda, que existe aquela necessidade. Nem daria conta de um serviço fazer intensificação de cuidados com todo mundo, pensando também que a gente vivencia uma sobrecarga, que a gente precisa pensar prioridades, pensar quem está com a vulnerabilidade maior, quem está precisando mais, para que a gente possa intensificar com essas pessoas. E aí precisa, antes de iniciar o cuidado, ter algumas definições iniciais. Essa prática vai ser vinculada a algum serviço? É um CAPES que vai estar propondo a intensificação de cuidados com as pessoas que acompanham, né? Qual é o serviço? A intensificação de cuidados, ela pode estar vinculada a uma diversidade de serviços ou inclusive a nenhum, né? Ela pode ser uma prática particular de alguém que esteja como profissional atendendo pessoas em situação de crise. Mas aí a gente precisa pensar dentro desse serviço como é que ela vai funcionar, né? Qual o conhecimento que a gestão desse serviço tem, que os profissionais têm, os usuários têm sobre a intensificação de cuidados, sobre os recursos necessários para o bom funcionamento desta proposta. Por que que eu estou falando isso? Assim, a gente, para intensificar o cuidado, a gente precisa ter disponibilidade, a gente precisa ter transporte. Quem já fez intensificação de cuidados sabe o quanto que o transporte é necessário. E eu sei que isso muitas vezes é uma dificuldade dentro das instituições, né, de acesso. Então, a gente precisa pensar também como é que isso vai funcionar e garantir esses recursos para esse bom funcionamento, né? E aí a disponibilidade também de carga horária. Quem são as pessoas que vão fazer a intensificação de cuidados? São os próprios profissionais do serviço? Vai ter um horário de cada um que vai estar disponível para a atividade de intensificação de cuidados de quem está em processo de um sofrimento mais grave? Né? Qual é o horário de discussão, né, dessas situações com a equipe? Então, a intensificação de cuidados, ela não pode ser uma prática, não deve ser uma prática isolada, fragmentada da rede. Então, ela precisa ser pensada como uma ferramenta que contribua para o cuidado, mas que pense a integralidade, que pense a intersetorialidade desse sujeito, né? Então, a gente precisa ter um espaço em que a gente consiga dialogar com, tem uma psiquiatra que atende, e a gente precisa ter um momento de discussão para que a gente possa alinhar, né, o que a gente está fazendo com o que está sendo conduzido também. Tem o técnico de referência do serviço, vamos conversar aqui juntos, vamos atender juntos, vamos lá na casa do sujeito para a gente ver como é que está. Até porque, como eu falei, a intensificação de cuidados ela é temporária. Então, a gente precisa pensar também esse fortalecimento das vinculações para que essa pessoa continue sendo cuidada mesmo com a finalização da intensificação de cuidados. Então, isso é algo importante de ser pensado também quando for pensada a intensificação de cuidados dentro das instituições. E aí, como será o fluxo de encaminhamento das pessoas a serem acompanhadas? Quem conhece sobre a intensificação de cuidados, a gente vai precisar pensar também um processo de formação interna, né? Para que a gente encaminhe, a gente precisa saber o que é isso. Eu estou encaminhando para que proposta? O que é que vai ser feito? Como é que vai ser construído? Quais são as responsabilidades de cada um também nesse processo de acompanhamento? E aí pensar quais são os critérios de elegibilidade que vão ser definidos para esse encaminhamento. Então, eu trouxe aqui a experiência do PIC e do PADAC, que as pessoas trouxeram alguns critérios que eram considerados para o encaminhamento dessas pessoas para intensificação de cuidados, mas que é importante que isso faça sentido para aquelas pessoas e para aquele serviço que está sendo proposto a intensificação de cuidados. Então, essa definição também é coletiva, precisa de uma discussão e pensar o que que a gente está vivenciando aqui, né? Como a gente está identificando as pessoas que são prioridades, as pessoas que estão em processo de maior desorganização. Então, podem aparecer outras coisas que não apareceram lá na época do PIC e do PADAC, ou que apareceram um pouco, como, por exemplo, o uso abusivo de substâncias, né? Como era um CAPES 2, isso não apareceu tanto, mas isso pode ser um dos critérios
de elegibilidade para definir quem vão ser as pessoas priorizadas para a intensificação de cuidados, ou então com relação à tecnologia, né, a questão dos jogos, isso tudo vai precisar ser discutido coletivamente para ser definido. Só para trazer aqui um pouco do que foi dentro da proposta do PIC e do PADAC, as pessoas que eram encaminhadas eram pessoas com histórico de reincidência de internação, como eu trouxe, de fragilidade nos vínculos sociais, em situações de maior desorganização do sujeito, em contexto de maior vulnerabilidade e miséria social. Então, esses foram alguns critérios que foram trazidos pelas pessoas que foram entrevistadas e que eram considerados no momento em que a gente definia quem é que seria acompanhado pelo PIC ou pelo PADAC. E aí tem uma fala aqui de uma das entrevistadas que é importante da gente pensar também, né? Eu acho que geralmente os casos que exigem mais, que eu percebo hoje, são casos que foram negligenciados por muito tempo e em termos do cuidado. Então, é o que a gente costuma chamar de caso cronificado, alguém que já está sofrendo os efeitos de uma história de institucionalização de muitos anos, né? De muita violência. Então, às vezes, tem uma história pregressa, assim, que faz com que aquela pessoa esteja num nível de sofrimento que não é só o seu sofrimento psíquico, mas os efeitos disso no social e como isso lhe afetou. Então, é pensar, como eu trouxe lá no início, né, de que esse processo de sofrimento ele é muito mais ampliado e não está localizado no sujeito, né? Não é esse sujeito que está com o problema. Ele vivenciou uma série de violações de direitos, ele vivenciou uma série de situações que foram também lhe afetando, né? E aí a gente precisa, quando a gente vai cuidar dessas pessoas, olhar para todo esse histórico, né? Toda essa diversidade de fatores que estão afetando o processo de sofrimento do sujeito. E aí, pensar também quem é o intensificador de cuidados, quem é que vai ser aquele que vai cuidar dessas pessoas. É, apesar de que o início aí do PIC e do PADAC teve um foco na categoria de psicologia, de terapia ocupacional, que era a referência de Eduarda Mota, também teve estudante de medicina, mas não é restrita a nenhuma categoria profissional. E aí a gente pode pensar também a riqueza disso, né? Quando a gente tem diversas pessoas com diversas formações, a troca é muito mais rica, o olhar vai sendo ampliado a partir dessa troca, né, de saberes. Mas a gente precisa pensar que esse espaço precisa ser um espaço que tenha uma formação constante. A gente precisa garantir um espaço de supervisão permanente, de formação. A formação não pode ser um momento inicial, porque a gente vai aprendendo, vivendo, fazendo, e a vida também vai trazendo novos desafios que a gente precisa ir ali, se entendendo nesses novos desafios, olhando para si e olhando para as suas ferramentas. O que é que eu preciso? O que é que está faltando aqui que eu preciso procurar mais de novas ferramentas, novos saberes para me ajudar na qualificação da minha ação com essas pessoas que eu estou acompanhando. Uma outra sugestão, desde o início existiu, é a sugestão de que o atendimento da intensificação de cuidados seja realizado em duplas, às vezes até em trios. Essa organização pode variar também dentro das instituições. Eu já vi instituições que tem um grupo que atende, aquele grupo vai se revezando, né, no atendimento àquela pessoa, então é mais do que uma dupla, né? Então, a gente pode pensar aí como pode ser mais condizente com as necessidades e com as possibilidades de cada local, de cada serviço, de cada grupo, mas é importante pensar que a intensificação de cuidados, sendo feita de uma maneira isolada, um profissional só, vai ter muito mais desafios, né? E talvez também porque a gente no PIC e no PADAC eram todos estudantes, recém-formados, então também um cuidado com relação a isso. Mas enquanto profissional, eu já atendi sozinha, já atendi em dupla e eu sei a potência que tem fazer o atendimento em dupla. Por quê? Porque a gente está atendendo pessoas que estão num processo extremamente complexo de sofrimento, com demandas sociais
importantes que atravessam ali o nosso fazer, né? Então, a gente está pensando num cuidado que chega no território dessas pessoas e ali as demandas borbulham, né? A gente vê a mãe em sofrimento, o irmão em sofrimento, tem uma necessidade maior de escuta. Então, a dupla, ela possibilita, ela amplia as possibilidades de cuidado e tem também essa perspectiva do apoio, né, entre as profissionais que estão ali atendendo e do aprendizado mútuo. Às vezes você chega numa situação que você não sabe o que fazer e a outra pessoa consegue ter uma sacada e você fala assim, poxa, que bacana ter vivenciado isso aqui, ter percebido que existem caminhos, né? Mesmo quando a gente chega em situações extremamente difíceis, assim, a gente vai vendo que a coisa vai conseguindo fazer a partir dessa aposta, né? Dessa aposta do vínculo, da presença, de estar construindo junto ali com os sujeitos. Então, a dupla foi apontada como algo extremamente importante para esse trabalho. E aí, pensando também esse público que a gente está atendendo, quando a gente inicia, né, a escuta dos profissionais que já atenderam, dos serviços que são os responsáveis pelo acompanhamento dessas pessoas, é muito comum a gente ouvir a frase, eles não aderem ao tratamento, né? Ele não se adequa às propostas, ele não quer ser cuidado. Então, a gente já fez diversas perspectivas aqui de inserção dele nas atividades de serviço, e ele não vem, e muitas vezes também com uma dificuldade de acesso a essa pessoa. Então, às vezes a pessoa está na casa dela, extremamente vulnerável, se sentindo ameaçada. E aí, quando as pessoas chegam para o cuidado, não necessariamente ela vai ser bem recebida. Não necessariamente a pessoa que está lá vai dizer, ah, oba, você veio cuidar de mim, eu estava precisando. Ela pode chegar com todas as razões que ela tem, né? E dizer, saia daqui, vai embora, não quero ninguém aqui. A gente não sabe quais foram as experiências de pessoas que já chegaram lá na casa dela e de como foi esse contato, né? Muitas vezes essas pessoas vivenciaram outras situações também de violência, de chegar e amarrar, né? E levar amarrado. Então ela vai ter muitas vezes resistência a esse contato nosso. E essa foi uma situação que eu vivenciei também como estagiária do PADAC, de uma pessoa que fechava a porta, que gritava, que mandava embora. E eu ficava muito angustiada e falava, como é que eu vou me vincular com alguém que não me quer, né? Com outro que me manda embora. E aí Marcos sempre trazia uma reflexão de que, tipo, é, o outro sempre vai ter o direito de recusar. Esse é o direito dele, né? E a gente precisa respeitar isso. Mas nós temos o dever de ofertar. Então, nós precisamos pensar o que que nós estamos ofertando também. O que a gente está ofertando faz sentido para essa pessoa? A gente está ouvindo quando ela diz que não gosta de alguma atividade, a gente mesmo assim encaminha ela para aquela atividade. A gente está possibilitando que essa pessoa se manifeste dizendo o que ela quer, o que que é bom para ela. A gente está mudando a nossa oferta também, às vezes a gente está repetindo a mesma tecla ali, batendo na mesma tecla, mas a gente está mudando a nossa oferta. O quanto foi que a gente investiu de fato, que a gente persistiu, né? Eu acho que a persistência é algo importante na intensificação de cuidados. Então, tinha pessoas que a gente precisava se reinventar. Vamos pensar que outras propostas, ouvir outras pessoas que conhecem ela e que têm um bom vínculo, né? Pensar com essas pessoas o que que ele gosta, o que que ela gosta, o que que você poderia trazer para a gente assim como caminho possível, né? Então, a gente precisa se aproximar apresentando novas formas de se relacionar que pode gerar no outro uma resposta mais acolhedora. Então, muitas vezes ele responde também às outras pessoas que já chegaram para ele de uma forma muitas vezes invasiva, né? Às vezes com vontade de cuidar, mas muito invasiva, já dizendo o que que tem que ser feito, já dizendo o que que vai ser melhor para ele. Não, a gente precisa te levar para o hospital, a gente precisa, né? E ele não se sentiu respeitado em nenhuma desses contatos. Então, como é que a gente chega de um outro lugar? De um lugar de escuta, de um lugar de acolhimento, né?
garantindo, de fato, o acesso dessas pessoas ao cuidado. Então, a intensificação de cuidados, ela surge, por vezes, como uma aposta terapêutica, quando o discurso presente é que já foi feito tudo, né? Que já recorreu a todos os recursos possíveis. E aí a gente recorre ao recurso mais potente de todos, que é o investimento humano, né? A relação, de fato. E aí eu estou falando realmente de uma relação. Como é que a gente se relaciona com outras pessoas? Como é que a gente conhece outras pessoas? A gente já chega dizendo tudo que a gente acha que é para aquela pessoa? Não, a gente chega tentando conhecer quem é essa pessoa, né? Como é que eu vou me relacionar aqui com ela? É uma relação que é a base dessa clínica, né? Então, o acesso, Gabi Barreiros, né, fala também que o acesso ele se dá também através dessa busca do outro, dessa busca ativa. Tem momentos que a gente fala que o sujeito não quer tratamento porque ele não está indo lá naquele serviço, mas como é que a gente está fazendo para acessar ele? Quais são os recursos que a gente está utilizando para chegar até ele, né? Até onde essa pessoa está? E aí vai ser importante a gente pensar o trabalho no território desses sujeitos, construir essas possibilidades que eu trouxe de se adaptar ao que aquela pessoa precisa. E aí buscar formas de vinculação com aqueles que não estão conseguindo chegar, que não estão conseguindo acessar, né, o seu direito, acessar os serviços. E aí a gente precisa pensar que isso é um princípio, né? A gente precisa garantir o acesso dessas pessoas ao cuidado. E aí eu já comecei a falar aqui desse momento inicial de aproximação. Então, quando eu vou atender alguém que eu não conheço, a primeira coisa que eu preciso saber é que eu não sei nada da vida desse sujeito. Eu sei do que disseram sobre ele, eu sei do que está escrito no prontuário, mas são tudo histórias contadas por outras pessoas. Isso é bem importante. A gente sempre precisa ouvir, mas deixar isso suspenso. E quando a gente se propõe a cuidar de alguém, a gente precisa saber que quem sabe sobre ela é ela, né? Então a gente sempre vai ter hipóteses sobre ela. Vai ser importante e faz parte do cuidado a gente ter hipóteses, hipóteses diagnósticas, hipóteses da história, do porquê que ele se comporta daquele modo. São hipóteses, são sempre hipóteses, né? Há sempre um mistério que é o outro, a outra pessoa que eu estou atendendo. E essa perspectiva do encontro com o mistério, do encontro com quem ele é de verdade, né? Dessa relação, como eu falei, para a gente conseguir se aproximar, a gente precisa ter um interesse genuíno, assim, de fato, quem é você? O que que está acontecendo? O que que é melhor para você, né? Então, nessa perspectiva de que eu não vou chegar aqui cheio de saber, cheio de coisa para dizer, cheio de proposta, eu não sei nada. E aí é o que a gente está falando é que aquela pessoa ela precisa estar no centro do cuidado. Para ela estar no centro do cuidado, a gente precisa se abrir para esse encontro, né? A gente precisa se abrir para o nosso não saber, que às vezes é muito angustiante a gente chegar num lugar em que a gente vê diversas situações complicadas, aquela pessoa em extrema desorganização e a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que que é melhor para o outro, a gente nem conhece aquela pessoa. Como é que a gente vai, né, propor algo sem conhecer, sem conseguir identificar junto com ela quais são os caminhos possíveis? E aí, muitas vezes, a gente vai colocando o carro na frente dos bois, né? A carroça na frente dos bois, de estar achando que sabe o que que é melhor e propõe coisas que muitas vezes são desastrosas na vida do sujeito. Então, esse momento do encontro, a gente precisa priorizar a aproximação sem muitas pretensões, sabe? Respeitar o tempo da pessoa, ouvir mais do que ficar falando. É preciso também a gente ter consciência de que há diferenças entre a gente. A relação horizontal, ela não pressupõe que não há diferenças, né? E aí eu preciso olhar para essas diferenças, e essas diferenças precisam
aparecer nesse cuidado. A pessoa precisa se sentir, né, acolhida no seu lugar de história de vida que é muito diferente do meu. Tem diferenças de classe, de condições socioeconômicas, de raça, de modos de vida. Então, eu tenho uma vivência completamente diferente do outro para eu achar que eu sei o que é ser o outro, e o que é ser melhor para o outro, né? Então, só é possível haver uma aproximação a partir também desse reconhecimento e desse movimento de tipo, como é, né, viver isso? É aquela pessoa que vai me dizer. E aí a gente vai precisar pensar, né, junto com essa pessoa, o que que a gente pode fazer, o que que a gente pode construir, o que que você está precisando, né? Então, nós não sabemos sobre o outro, tá? Isso é bem importante. Todo serviço e ação de cuidado precisa ser pensado tendo a pessoa no centro, precisa estar condizente com o que ela precisa. Caso contrário, a gente pode, corre o risco, né, de se tornar obsoleto, subutilizado, propor coisas que não fazem sentido, ficar ali passando a mesmo PTS para o sujeito que não está caminhando, que não faz, não está de acordo com as necessidades de fato de vida do sujeito e ainda também produzir iatrogenias, produzir problemas, pensando no melhor para o sujeito, mas a gente pode estar fazendo, como eu falei, ações desastrosas, trazendo pessoas que já produziram violências com aquela pessoa. Então, a gente precisa pensar sempre com a pessoa que a gente está atendendo o que é que aquela pessoa aponta como caminho. Uma das coisas importantes nesse início é a transferência de vínculo. Eu não sei se vocês lembram que eu falei, quando a gente chega, a pessoa me manda embora, a gente pode conhecer mais dessa rede socioafetiva do sujeito, né? Quem é a pessoa que ele tem melhor vínculo hoje? Quem é a pessoa que ele confia, que aquela pessoa tem possibilidades de transferir o vínculo para a gente, né? Então, nem sempre quem procura a gente, isso é muito importante, nem sempre quem procura a gente é quem tem melhor vínculo com o sujeito, às vezes é quem está com pior vínculo, né? Quem está com a relação muito conflituosa. Então, é preciso a gente ter esse olhar cuidadoso de quando a gente for chegar, a gente ir tentando entender como estão as relações e tentando verificar quem são as melhores pessoas para eu me aproximar para me ajudar a chegar na pessoa que eu vou acompanhar. Então, a gente precisa pensar qual é a rede de cuidado, o histórico, o cuidado que já foi ofertado, isso eu já falei, colocar os discursos entre parênteses, isso eu já falei, a partir da singularidade de cada caso, avaliar também a necessidade de frequência de encontros. Então, como eu falei, o investimento ele é diretamente proporcional ao sofrimento. Tem momentos que a gente percebe, não, a gente vai precisar ir mais vezes. Ele não está bem, não está legal, vamos intensificar e vamos 3 vezes na semana. Ou então vai precisar fazer um revezamento, ele precisa que todo mundo esteja aí articulado para todo dia ter alguém disponível para acolher, porque ele está no momento crítico, né, no momento de risco de vida. Às vezes pensar também o acolhimento noturno, num CAPS 3, não tem CAPS 3, quais são os outros recursos da rede, quais são os outros dispositivos que a gente vai precisar articular para que ele tenha um cuidado 24 horas. É uma UPA, é um leito de saúde mental, hospital geral. Se ele não está bem, se a gente percebe que tem riscos de vida, que tem risco é, também com relação a terceiros, a gente vai precisar pensar essas estratégias de intensificação de cuidados em horários que normalmente o serviço não está funcionando, né? À noite, final de semana. Então precisa, e a intensificação de cuidados, ela é antes, é durante esse acolhimento noturno, essa internação, e é depois, né? A intensificação de cuidados, ela é mais longitudinal. Mas esses recursos, no momento crítico da crise, ou de um uso abusivo de drogas que tem um risco de vida também, né? Então a gente precisa pensar essas situações mais graves que vai precisar de uma articulação com algum local que dê esse suporte dentro da rede. Pensar também as articulações com os outros atores aí da rede socioafetiva do sujeito, né? Quem são as pessoas que podem estar mais atentas a esse cuidado, pessoas que moram com ela, vizinhos, pessoas que ele tem uma boa relação, então fazer essas articulações também
nesses momentos, enfim, em todo o processo de ampliação do cuidado do sujeito. Nessa aproximação, como eu falei, a gente precisa ter uma disponibilidade, eu falei da disponibilidade de carga horária, né, de tempo, mas também uma disponibilidade emocional, uma disponibilidade afetiva para encontrar com um outro em intenso sofrimento, em processo de desorganização. Então, a gente precisa estar disponível para este outro do jeito que ele pode estar, né, do jeito como ele está se apresentando. Eu falei também da persistência, de ele não quis hoje, vamos amanhã, né? É, não vamos desistir desse sujeito, não vamos desistir dessa pessoa, porque ele recusou hoje, porque hoje não estava sendo possível para ele. Então a gente vai no dia seguinte, a gente pensa, né, outras estratégias. E aí tem uma entrevista que a pessoa fala, então a gente dizia assim, que não tinha encontro perdido, não tinha visita perdida. Se a gente não ia, se a gente ia e não encontrava o usuário, a gente ia conversar com os vizinhos, a gente ia conversar com o homem da banquinha de fruta, a gente ia conversar com a pessoa da limpeza que ficava por ali, a gente ia conhecer esse território, não tinha viagem perdida. Tem uma outra pessoa que eu atendia também, que eu não conseguia perceber que aquela era a forma que ele estava encontrando de se vincular comigo. Então, de início, eu achava que ele estava recusando o, esse atendimento, essa aproximação, né? E eu falava com o Marcos, Marcos, ele não quer saber da gente. A gente chega e ele não aparece. E aí, Marcos, descreva a cena, como é? Vocês chegam, vocês falam o quê, né? A gente bate na porta, bate palma, diz, "Ô de casa, estamos aqui, queremos te ver." E ele sempre, a gente sempre vê ele pela fresta da janela e ele solta uma fumaça de maconha pela janela. E aí Marcos falou, olha, ele está se relacionando com vocês. Ele está se comunicando da maneira como ele consegue. Isso é que é possível para ele agora. Então não desista, continue indo. Ele está se relacionando com vocês, apostem nisso. E a gente apostou nisso e aos poucos a gente foi conseguindo se aproximar mais. Teve um dia que ele apareceu na varanda, teve um dia que ele convidou para casa dele. Então a gente apostou nesse processo de vinculação dentro do tempo do outro, dentro do que estava sendo possível para ele. E aí é importante a gente pensar, como eu estava falando, dessa aproximação com alguém no processo de desorganização, às vezes a gente precisa habitar esse limite, né? Tem uma fala aí de Estamira, eu sou a beira do mundo, eu sou Estamira, eu sou a beira. Às vezes você chega até a beira do outro, né? Lancete traz, o terapeuta é quem vai habitar o limite, a atenção própria do trabalho antimanicomial. É um trabalho que é corpo a corpo, a gente precisa ter uma disponibilidade também, né, física, e é alma a alma. Como eu falei, é um encontro, é uma relação com o outro. Às vezes é difícil. A dupla é importante também, porque tem momentos que é difícil para a gente, e a gente precisa ter alguém ali que nos dê um respaldo, né, de fale, não, tá tudo bem, eu seguro mais aqui, ou eu estou no serviço e eu estou atendendo uma pessoa no processo de crise, eu já estou exausta também, eu preciso ter essa, esses outros atores do cuidado, né, e atrizes que vão poder fazer esse revezamento, né, que vão poder também, porque a gente precisa olhar para si, a gente precisa cuidar de si nesse processo, mas a gente não pode negar o cuidado. Então, é esse caminho aí, né, de achar uma intensificação de cuidados que nos respeite, que respeite o outro, né, que a gente consiga ter uma ampliação dessas pessoas nessa proposta de acompanhamento, de intensificação, de cuidado desse sujeito. Então, o serviço, quando a gente está pensando num CAPES, por exemplo, ele não pode negar o cuidado de alguém. Um trabalhador pode dizer, eu não tenho condição agora, nesse momento, de cuidar, mas o serviço precisa dar conta. Então, nesse momento, a gente vai reservar, né, vai preservar a Renata, que não está bem, está num dia que não está bem, e outros colegas vão assumir ali mais à frente desse cuidado, né? Ou então, quando a relação ali está muito tensa, a gente precisa ter um cuidado mais coletivo, né? E aí, pensar essa abertura para o vínculo.
Se colocar como uma pessoa interessada em conhecer e se relacionar com alguém que possui um universo, por vezes, bizarro, excêntrico, estranho, muito diferente da minha história de vida, o que pode gerar muitas angústias, né? A gente está tomando aqui o vínculo como a base dessa relação, o que faz com que haja realmente uma confiança e uma segurança nesse estar junto com o outro que está no processo de sofrimento. E de olhar para ele e falar, sou eu que estou aqui, e isso poder tranquilizar aquela pessoa de eu confio em você, então tá tudo bem, a gente vai conseguir achar um caminho junto, né? É isso que possibilita a caminhada. Então, tem uma fala de uma entrevistada no mestrado que ela fala assim: a gente precisa, para se colocar na função de cuidar de alguém em crise, é preciso estar disposto a estar junto daquela pessoa, mesmo que ela esteja numa vala de esgoto, com ele todo sujo de cocô, fedendo. Isso foi uma situação que ela vivenciou, que a gente foi literal, ela vivenciou mesmo, uma pessoa que estava dentro do esgoto e ela foi até lá. Mas isso pode ser simbólico também, né? E aí a fala dela, tem um tipo de manejo que você sente na hora o que é preciso fazer. Então a gente tem técnicas, mas a gente tem também a intuição que nos dá alguns alertas, né? De ó, você precisa ir até lá. Você precisa encontrar com ele nesse estado. Porque você entra no que o cara está querendo, o que ele está precisando ali. Ele estava precisando que alguém visse ele, dessa existência a ele, e não no lugar de merda, como talvez ele esteja se vendo naquele momento, né? Alguém que dissesse: eu entro nessa merda aqui por você. Eu disse para ele que ele não era merda. E isso virou a chave, né? Nunca mais ele entrou na vala de esgoto. Nunca mais. Então, é desse habitar o limite que eu estou trazendo muitas vezes, né? As ações precisam ser a partir do que é possível para o outro, reconhecendo as suas dificuldades e as suas potencialidades. Então, acompanhar o sujeito também nas suas decisões, mesmo que ele faça escolhas que eu não concordo. E aí a gente está falando aqui que a autonomia é um imperativo, não é um favor, né? Então a gente vai muitas vezes sinalizar os riscos daquilo, olha, né? Isso pode gerar aquilo, aquilo outro, mas eu estou aqui com você. E é esse estar aqui com você é que faz toda a diferença. A construção de plano de ação, ela é sujeita a repactuações, reavaliações, é um trabalho vivo em ato, como o Merri traz, que se molda junto com a vida. Então, não vai adiantar eu construir um projeto terapêutico singular e deixar lá no prontuário dele, lá no início do acompanhamento. Já tem 5 anos que a gente está acompanhando ele, aquele projeto não muda, tá lá com o sujeito todo encaixadinho numa grade que não faz sentido, que ele não vai, que não tem nada que está ali acontecendo. Então, a gente precisa sempre considerar é, que o projeto precisa ser vivo, como é a vida da própria pessoa, e que ele precisa ser considerar todas as dimensões do sujeito e ser construído com o próprio sujeito, com a pessoa que a gente está atendendo. Então, pensar que o projeto não é só sobre a saúde, o serviço de saúde, mas saúde, ninguém vai melhorar numa situação de desemprego, de fome, apenas com um remédio psiquiátrico, né? A gente precisa pensar todo esse contexto, como eu falei, né? Toda a complexidade, todo esse contexto de vida, pensar quais são as necessidades, como é que está cada uma dessas dimensões. Ele tem documentos, qual é a religião dele, qual é o trabalho, ele está trabalhando, como é que ele tem geração de renda, quais são os benefícios que ele tem acesso, ou não tem, mas tem direito de ter acesso, como é que estão as relações, a família, a alimentação, a moradia, o lazer, né? Esporte, lazer, pensar a história de vida desse sujeito. Então, é sempre pensando nessa perspectiva mais ampliada. E aí, pensando essa ampliação da rede de suporte também. Então, lembra que eu falei que não pode ser pensada a intensificação de cuidados como uma relação de dependência do sujeito comigo. Ele ficou super bem no meu acompanhamento, mas ele só tem a mim, ele não tem mais ninguém, ou ele só tem o CAPES, ele não tem mais nenhum outro serviço. Como é que a gente pensa a autonomia desse sujeito se ele está
tão dependente, né, de uma pessoa, de um profissional, de um serviço. A gente precisa pensar essa ampliação da rede de suporte e pensar não só a rede formal, né, do serviço, mas também a rede informal, socioafetiva. Verificar com essas pessoas quais são as necessidades, identificar os atores que têm mais possibilidade afetiva, pessoas que às vezes ele tinha uma maior aproximação e está mais afastado. Como é que a gente faz, né, para marcar encontros com essa pessoa, para fazer atividades conjuntamente? Pensar também essa integralidade do cuidado, pensar os outros setores. Então, a rede de cuidado, é preciso que a gente pense que ela não é fixa, os seus pontos devem ser móveis, eles devem, como eu falei, ser pensados a partir das necessidades dos sujeitos, se moldando tal como é a natureza da própria vida, como Marta Loboski traz. É importante também identificar as relações que estão produzindo ampliação do sofrimento e negligência. Então, às vezes, a gente fica falando da família, nossa ideia de família, nosso ideal de família, de que a família vai ser importante para o cuidado desse sujeito. Às vezes, essa pessoa vivenciou tantas violências dentro desse ambiente familiar e a gente nem parou para ouvir ou para, enfim, saber disso e já aciona a família, que pode gerar mais sofrimento para esse sujeito. Então, a gente sempre precisa pensar a garantia dos direitos, a proteção das pessoas que a gente atende e pensar com essa pessoa. É legal, né, a gente fazer essa aproximação com essa pessoa da sua família? É alguém que você gosta, né? Alguém que você gostaria de se reaproximar? E aí é importante a gente pensar nas potências também dessa rede. Gabi Barreiros traz: onde vivemos, podemos adoecer, adoecer uns aos outros, no sentido de fazer sofrer. E é no mesmo contexto que a gente também pode nos curar, curar uns aos outros, no sentido de reparação. Então, às vezes, a gente tem também situações de conflito que a gente consegue se aproximar, entender as questões, mediar os diálogos e fazer com que as pessoas consigam se relacionar de um outro modo, né? Se respeitar de um outro lugar. Como eu falei, a atuação no território é extremamente importante. É no território onde aparecem as questões da vida daquele sujeito, não é dentro de uma sala. Tem muitas questões que a gente só vai ver, não vão ser ditas, né? Que a gente só vai ver vivenciando a realidade junto ali, né? Se aproximando daquela realidade do sujeito. É onde aparecem os tensionamentos que estão ali por detrás do processo de crise. E aí, quando a gente fala de território, a gente não está falando só da dimensão material, física, né? Ah, eu fui lá na casa dele. Não, eu conheço já aquele bairro. É um lugar físico também, mas é um lugar subjetivo. Não é captado numa visita, né? É você vivenciar ali as nuances, o que está ali na teia das relações, é você caminhar junto com aquela pessoa naquele contexto e perceber que aquele território é completamente diferente quando eu estou com ele, quando eu estou sozinha, quando eu estou com outra pessoa, né? Tem um campo de forças ali e tem uma construção histórica, né? Remetendo a diferentes contextos, intensividades, escalas. Então, tem uma produção de si, de um território mais existencial, que a gente só consegue acessar um pouco estando neste território junto com aquela pessoa. E os lugares podem ser diversos, pode ser a casa, a rua, o trabalho, o bairro, a cidade, a região, a nação, o planeta, né? Enfim, a gente pode fazer intensificação de cuidados, às vezes a gente fica falando, precisa andar, né? Precisa, não necessariamente. Teve uma pessoa que eu atendi que o máximo que a gente andou foi do quarto até a sala, e isso foi um grande avanço, né? E é aquele território ali que estava precisando ser cuidado, né? Aquela relação dele naquele território. Era tudo muito ameaçador, assim, era tudo muito difícil. O mundo era muito ameaçador para ele. E aí a gente ficou um bom tempo dentro do quarto com ele, naquele espaço. Isso era atuação naquele território do sujeito. E a gente precisa pensar o andar também como simbólico, o andar como movimento. O que que a gente pode produzir aqui de movimento junto com ele? Então, a gente não está na perspectiva de encaixar esse sujeito no social, né? De moldar ele para que ele se encaixe nesse social, mas de produzir as possibilidades nas relações
nesse território. Então, toda crise, a gente está trazendo aí que toda crise tem uma perspectiva social, relacional, e o cuidado precisa abranger essa dimensão. O papel da mediação das relações é extremamente importante, pensando aí o fortalecimento dos vínculos, dos laços rompidos, fragilizados, a diminuição das tensões aí entre a pessoa, a família, a comunidade, e aí acolher a família também, essa perspectiva de cuidar também de uma maneira mais ampliada desse entorno social, né? Pensar que a família muitas vezes está sobrecarregada, adoecida, né? Num processo de solidão também, muitas mulheres, né, num processo de solidão nesse cuidado, que é extremamente exaustivo. E a gente precisa chegar junto também, né? A dupla é legal também para essa divisão, porque às vezes a relação não está legal daquela pessoa que a gente está acompanhando com a mãe dela. E aí, se eu me aproximo dos dois, isso pode dificultar com a minha vinculação com ela, porque ela pode já me colocar, não, você tá aí dentro dos acordos aí de minha mãe, né? E aí a gente pode fazer essas divisões também. Quem é que fica mais próximo da mãe, quem é que fica mais próximo da pessoa. Acolher a família também é importante, isso não é fazer pacto com ela. Então a gente precisa estar atento para não assumir o lugar de responder aos pedidos da família, que são pedidos que a gente precisa considerar, ouvir, acolher, mas não é isso que determina, né, o cuidado. Então, a gente precisa acolher e pensar junto com essa família, junto com esse sujeito, né? Quais são os caminhos? O que que a gente pode pensar aqui de negociação? O que que é importante para aquela pessoa também, que ela possa falar sobre isso. Então, às vezes, é mediar também esse diálogo, né? Isso eu já falei também, essa ânsia de acionar logo a família, que precisa ter um cuidado. E aí, pensando o processo de fechamento, a gente conseguiu acompanhar, intensificar o cuidado, essa pessoa pôde falar de todas as questões ali que estavam envolvendo o seu processo de sofrimento, a gente pôde pensar estratégias, isso foi amenizando, a gente foi ampliando sua rede de suporte, ele já está com a relação melhor com a mãe, o serviço já está acompanhando mais próximo, ele está conseguindo ir para os atendimentos também lá no serviço. Então, a gente precisa pensar também com cuidado o nosso fechamento da intensificação de cuidados, né? Quando a gente encerra ali aquele momento de acompanhamento mais próximo, pensando a continuidade do cuidado para além da intensificação. Então, o trabalho envolve responsabilidade ética, técnica, a gente está falando de vínculo, de relação, né? Então, e são pessoas que muitas vezes têm dificuldade de se vincular, de se relacionar. A relação com a gente ali foi muito preciosa para ele. E aí a gente precisa pensar com cuidado isso, como a gente transfere o nosso vínculo para outras pessoas, como é que a gente faz isso de uma maneira cuidadosa e dentro do tempo possível, né? Para que aquela pessoa não se sinta abandonada. O cuidado, então, está para além também de quem cuida, desculpa. Ele precisa ser pensado na perspectiva longitudinal, portanto, as pessoas podem sair, a gente tem também rotatividade dentro dos serviços, né? Pessoas que vão trabalhar em outro lugar, faz parte, mas a função do cuidado ela precisa ser permanente. Então, essa continuidade do cuidado é a continuidade da função do cuidar, né? A gente está falando aí durante essa pequena apresentação da intensificação de cuidados que existem dois planos, né? Que é um cuidado individual e é também essa ampliação e integração de uma rede que sustente as estratégias para que essa continuidade do cuidado seja facilitada. Também a gente usou muito de registro das ações, né? Registro no prontuário, um registro que possa ser acompanhado por diversas outras pessoas que acompanham esse sujeito. A discussão de caso, levar a discussão para a equipe que acompanha ele, trazer as pessoas mais para próximo, para saber o que está acontecendo, para trazer pessoas também para fazer o acompanhamento junto, para fazer uma visita junto, né? Então, essa passagem da função também exige dessas estratégias, participação na reunião de equipe, interlocução com outros atores. E aí, Nunes e outras autoras trazem que a direção da mudança ela caminha do isolamento para a convivência social da loucura, criando novas formas de relacionamento, novos recursos interacionais e institucionais.
E é preciso ter desejo, né? Eu falo de disponibilidade, falo de abertura, de vínculo, é preciso que a gente deseje estar com o outro. A decisão de se disponibilizar para esse trabalho é um trabalho que precisa ter não só disponibilidade de tempo objetiva, mas principalmente subjetiva, afetiva, né? Para Franco e Messumery, o desejo, como produção, tem a energia da invenção da realidade social, da criação de novo devir para um mundo da vida. O desejo é revolucionário. Então, quando a gente deseja estar com o outro e a gente caminha junto, a gente constrói novas linhas nessa biografia, né? A gente constrói novas possibilidades junto com essa pessoa. E aí, Fernanda Vidal e outras autoras também falam o valor dessa experiência não se dá somente por haver um corpo junto, não é só uma presença física, né? Mas por ser um corpo habitado, um corpo atento, um corpo que carrega a própria história do vínculo. A experiência é integradora porque o sujeito está sendo acompanhado por um corpo simbólico e não apenas matéria física. Um outro capaz de testemunhar e compartilhar as experiências do acompanhado. Para finalizar, temos aqui o poema de Marcos Matraga, né, como ele é o codinome que ele usava, principalmente nesse lugar de poeta. E esse poema fala muito desse trabalho da intensificação de cuidados, de quem está disponível para acompanhar as pessoas que estão no processo de sofrimento, né? Se quero o outro comigo, fraco, cansado ou louco, tenho que deixar sempre abertas as portas do meu coração. 100 vezes terei que ampará-lo quando fraquejar o ritmo de suas pernas. 1000 vezes terei que parar para que ele possa descansar. O que nos testa no amor não é o grau de dificuldade, mas sim a sua repetição. Condição humana, Marcos Matraga. Algumas referências. Obrigada.